Olá, estamos começando mais um É Bom Saber e hoje iniciando com uma pergunta. Como criar um ambiente mais saudável dentro de uma empresa ou de uma organização? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta hoje é a empreendedora e fundadora do Instituto de Alterismo do Brasil, Cris Anata. Cris, muito obrigado por aceitar o convite. E antes de falarmos sobre como criar estratégias, sobre ambientes corporativos mais saudáveis, eu queria te perguntar o que é o alterismo e como surgiu a tua ideia de criar um instituto baseado nele. Bom, o alterismo, na verdade, ele vem de uma frase, uma estrutura de pensamento do professor psicólogo e também escritor o Adam Grant, da Universidade de Wharton, no livro Dar e Receber. Ele fala muito sobre o alterismo, que é você ter como princípio a generosidade, ter como ética natural essa generosidade, fazer as coisas para os outros, mas também olhar para aquilo que é importante para você, para aquilo que você também deseja para desenvolver os seus princípios e a sua análise em relação àquilo que você escolheu fazer. Então, quando a gente fala do alterismo, a gente fala, poxa, vamos ser generosos, mas também vamos olhar para os limites que a gente precisa colocar na nossa generosidade para desenvolver os nossos projetos pessoais ou profissionais. E a ideia de criar um instituto baseado nessa ideia? Bom, o Instituto de Alterismo do Brasil, eu comecei, na verdade, foi um projeto que eu comecei quando eu saí da empresa onde eu trabalhava na Espanha. Hoje eu moro na Espanha, eu não moro no Brasil. Eu tinha uma carreira na área de logística e tributária. Lá na Espanha, eu era diretora global de logística de uma empresa de energia renovável. Só que eu comecei a entender que a generosidade ela era muito importante nas relações dentro das organizações. E como a gente poderia também ajudar com que as organizações tivessem ambientes abertos, generosos, mas que as pessoas entendessem os limites das outras pessoas. Sabe aquele negócio quando a pessoa fala, não, eu não posso fazer, e você entender que ela não consegue fazer naquele momento porque ela precisa dar prioridade para outras coisas também dentro da organização. E eu comecei a estudar sobre isso e falei, poxa vida, eu acho que seria muito interessante eu trabalhar com isso fora e desenvolver um projeto dentro primeiro da organização onde eu trabalhava, para depois levar para outras organizações essa ideia do alterismo, de você ser generoso, mas também colocar esses limites nas organizações. Então, desde 2020, eu venho trabalhando sobre a cultura da generosidade, estudando sobre esse propósito, e em 2021 surgiu a ideia de criar esse instituto aqui no Brasil para ajudar mais empresas a criar essa cultura dentro dessas organizações mesmo. No Brasil, existe uma cultura organizacional mais competitiva ou colaborativa? Então, lá nos Estados Unidos, toda a pesquisa do Adam Grant foi nos Estados Unidos, Facebook, Google e várias organizações como estas. Lá ele traz, porque quando a gente estuda essa cultura da generosidade, a gente estuda 4 perfis dentro dessa cultura, que são os tomadores, os compensadores, os doadores altruístas e os doadores alteristas. Eu vou falar sobre isso porque é importante para a gente entender quando você faz um comparativo de Estados Unidos com o Brasil, ok? Por exemplo, quando a gente fala desses tomadores, nós estamos falando de pessoas que veem somente o benefício para elas, não dão o crédito para outra pessoa. Quando você trabalha em equipe, só ela tem valor, as outras não têm. E tem praticamente 20% das pessoas nas organizações são tomadoras. Depois tem os compensadores, que são aqueles que falam, eu faço para você desde que você fizer para mim. Essas pessoas são 56% dentro das organizações. O altruísta é aquela pessoa que faz tudo para o outro, acaba perdendo os prazos dela, porque ela está ajudando todas as pessoas e ela acaba entrando em esgotamento emocional, que é um tema super hoje atual por causa da CIP-11, né, que a gente vê que saiu, que o problema do esgotamento emocional já é uma doença ocupacional no Brasil. Então, e tem também os doadores alteristas, que são as pessoas que sim são generosas dentro das organizações, mas elas conhecem os limites que elas precisam colocar na generosidade, para poder desenvolver o que é importante para elas e para os outros também. No Brasil, a gente tem uma cultura muito competitiva. Mas a gente vem trabalhando dentro da cultura da generosidade para a gente equilibrar esses tomadores
e os doadores altruístas. Isso significa que as pessoas que elas são tomadoras, elas começam, quando você cria um ambiente generoso, da mesma forma que quando tem um ambiente pessimista, todo mundo fica egoísta, todo mundo fica pessimista, quando você cria um ambiente generoso, as pessoas começam a andar mais para o lado da generosidade. Então pode perceber, se você, por exemplo, der um bom dia para alguém, um ato de gentileza, a pessoa, no primeiro dia, ela pode até te olhar e não dá, porque ela não está afim. No segundo dia, ela vai te dar um bom dia, mais ou menos. Então, a gente vai criando esses espaços. E os tomadores, eles vão ficando mais doadores. E os doadores altruístas, eles vão conseguindo pedir ajuda dentro do processo. Então, tem uma cultura muito competitiva no Brasil, principalmente nas startups. Eu acho que você deve conhecer um pouco disso. A cultura é um ambiente hostil, um ambiente tóxico, por isso que vem a cultura da generosidade para a gente poder equilibrar esses ambientes. Cris, quais as estratégias e práticas que podem ser aplicadas no ambiente institucional, organizacional, para que ele se torne mais saudável? Tá certo. O que acontece, Leandro? Geralmente, quando a gente fala de estratégias, a gente fala que a liderança, ela tem que querer fazer estratégias também para que os colaboradores, eles se sintam à vontade naquela organização. Porque se não vier da liderança, as pessoas que estão abaixo, elas não conseguem ver essa abertura para a solicitação de ajuda. Porque geralmente, o que acontece? As pessoas dentro da organização, elas têm medo de solicitar ajuda, porque elas têm medo que o líder ache que ela é incapaz solicitando ajuda. Só que na verdade não. Na verdade pode ser que ela vá para uma empresa e exista um histórico totalmente diferente de liderança daquela que ela trabalhou e teve uma experiência ruim, uma experiência de agressão. Quando a gente fala com os líderes, a gente fala de fazer estratégias que são ações de impacto, que podem ser ações muito simples, como, por exemplo, levar a gentileza para as organizações num ato de bom dia, boa tarde, uma solicitação, pedir um por favor. É um ato simples de gentileza, mas que a gente esquece no dia a dia e a gente precisa relembrar. Outras ações de impacto são criações de estratégias mesmo. Então, quando a gente cria essas estratégias, nós estamos muito falando das estratégias e diretrizes do ESG, que é o Environmental, Social e Governance. E a gente trabalha com o S, que é o Social. Dentro dessas diretrizes, nós colocamos indicadores de diversidade, por exemplo, indicadores de produtividade, de absenteísmo, de turnover. Para a gente, turnover é a quantidade de pessoas que entram e saem da empresa, né? Por quê? Porque quando a gente começa a colocar esses indicadores dentro de um programa de certificação, a gente consegue fazer a manutenção daquele projeto que você tem dentro da organização da cultura da generosidade. Porque, Leandro, imagine o seguinte, você faz uma palestra sobre a cultura da generosidade. Isso eu acabei analisando que é necessário esse tipo de estratégia, porque como líder eu percebi que existe uma necessidade da gente manter alguma coisa que a gente coloca dentro de uma organização, como, por exemplo, a inteligência emocional ou a psicologia positiva. Imagine que eu venha aqui e fale para você sobre a cultura da generosidade, eu faço uma palestra para construir ambientes mais saudáveis. Só que aí o que vai acontecer? Amanhã você vai sair daqui e provavelmente você não vai se lembrar do que eu falei. Então, quando a gente certifica os formadores de opinião dentro das organizações, nós conseguimos manter aquele ambiente saudável. E essa é a ideia do programa de certificação da cultura da generosidade. Não é somente falar, é a gente agir, a gente transformar as intenções em ações e depois em cultura. Interessante, entendi. E os principais benefícios, né, para a mudança que essa mudança de cultura, né, dentro de uma empresa, de uma organização, ela causa? Quais os principais benefícios que ela pode causar? Sim, olha, um dos benefícios hoje que a gente vê, na verdade são vários, né? Porque o que acontece? Quando você cria um espaço saudável, um espaço aberto à ajuda, você também analisa as questões não somente da empresa, porque a empresa quer resultado, produtividade e tudo mais, mas também
o pertencimento e os valores daquele colaborador, porque aquelas pessoas, elas se sentem parte daquela empresa, elas conectam os valores dela com os valores da empresa, e isso é o mais importante, porque a gente fala que a pessoa ela se sente incluída naquela empresa, e isso faz com que ela mesma seja reconhecida pelas outras pessoas ali dentro, e ela tenha um autoconhecimento sobre aquilo que ela quer, muito evidente, não só para ela, mas para toda a organização. E esse benefício é, assim, incrível. Ninguém gosta de trabalhar numa organização onde o ambiente é ruim, né? Todo mundo quer um ambiente saudável e construir. E o mais interessante também, Leandro, é que, assim, quando eu implementei na empresa, eu via que, assim, eu precisava criar um ambiente mais saudável, que as pessoas tivessem essa abertura e tal. Mas o interessante foi que no final eu tive um resultado de produtividade, de prazos, de tudo isso muito maior do que aquilo que eu esperava. Por quê? Tem até uma pesquisa na Universidade da Califórnia que fala: pessoa feliz produz mais. E é verdade, a pessoa que está feliz, ela produz mais. Então, 37% das pessoas, 37% não, desculpa. As pessoas que foram entrevistadas, elas tiveram uma produtividade maior em 37%. Imagina, isso é excelente, né? Elas tiveram 3 vezes mais criatividade e isso traz um resultado produtivo para a empresa, né? Que é o que a empresa deseja também. Cris, eu vou pedir licença para a gente fazer uma pausa, já já a gente volta. Tá bom. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta hoje com Cris Zanata, falando sobre alterismo e cultura organizacional. Cris, quais os principais motivos para que alguns ambientes profissionais se tornem tão estressantes, podendo até causar problemas de saúde mental, né, em seus colaboradores? Olha, dentro da cultura da generosidade, a gente fala muito sobre os conflitos dentro da organização. Quando se começa um conflito? Quando geralmente a gente tem uma expectativa muito maior do que aquela pessoa pode entregar para a gente. E dentro dessas organizações nós temos conflitos que são conflitos normais que devem existir numa empresa, que são aqueles assim, quem eu vou contratar, quem eu vou demitir, que pauta a gente vai fazer para essa reunião, soluções de problemas. Isso é super normal e esse conflito ele é positivo e a gente tem que levar para um lado positivo isso. No entanto, o maior problema é quando a gente tem 2 tipos de conflitos que assim são muito tóxicos para a organização, que é o conflito de personalidade, conflito de valor, que é aquilo lá, por exemplo, você tem um valor diferente do meu, mas eu acho que o teu valor não vale nada, que o meu que vale. A minha personalidade é muito diferente da sua e aí você acaba levando esses conflitos de personalidade para conflitos do ambiente de trabalho. Então as coisas começam a se confundir. E outra situação são os conflitos de status, que é aquele conflito onde a pessoa, por exemplo, tem um líder acima de você e você acha que você deveria estar na liderança e não aquela pessoa. Então começam a existir vários conflitos ali dentro que levam a um ambiente muito ruim. Geralmente, os ambientes que não são saudáveis têm esse problema de conflitos e outro problema que é o problema da liderança. Então, a liderança, ela tem que entender o que está acontecendo naquele ambiente, porque ela é responsável por agir para mudar aquele ambiente onde está acontecendo todos esses problemas. E durante esse período de pandemia, onde tudo ficou mais complicado, né? Assim, todos os sentimentos, as questões de saúde mental se tornaram muito mais complicadas e tal. Quais as práticas podem ser tomadas para que o ambiente se torne mais saudável durante esse período? Então, durante o período de pandemia, teve muito home office, né? As pessoas foram trabalhar muito de casa e tal. A gente fala, de acordo com um estudo da McKinsey e da Lian-In, que foi de 2021, eles falam que algumas práticas elas podem ser aplicadas no ambiente de trabalho, como, por exemplo, flexibilização,
Então, a pessoa, porque o que aconteceu, para vocês terem uma ideia do contexto? Com a questão da pandemia, as mulheres, elas foram muito sobrecarregadas. Para vocês terem uma ideia, em 2021, 42% das mulheres que, nesse estudo da McKinsey, elas tiveram esgotamento emocional, porque elas tiveram que trabalhar em casa e ainda ter que cuidar da casa, dos filhos e de tudo mais. Então, a gente, analisando a questão de gênero, por exemplo, a flexibilidade seria um processo que a liderança e as empresas poderiam colocar para quê? Para que a gente pudesse ter um ambiente um pouco mais, um pouco menos hostil e mais saudável da organização. Outra ação que as empresas poderiam implementar durante esse período de pandemia seria realmente a implementação da cultura da generosidade. Deixar os espaços mais abertos para que as pessoas, durante esse período, tivessem a flexibilidade unida também com essa cultura da pessoa poder pedir ajuda e receber ajuda. Você sabia que nas pesquisas do Adam Grant, ele traz que o maior problema das organizações não é nem a solicitação de ajuda, é o recebimento. Porque a pessoa está tão fechada, ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha, ela não tem essa abertura da liderança, que ela acaba não deixando o ambiente aberto para ela receber essa ajuda. Então, a gente precisa mudar tudo isso. Além disso, precisa criar comitês também. Dentro das organizações, comitês que falem mais sobre diversidade, sobre equidade, sobre inclusão. Porque dentro desses comitês, a gente pode criar formadores de opinião que vão analisar o seu perfil, se você se sente incluído naquela organização, se realmente a organização está fazendo e tomando ações para ter um ambiente mais diverso. E quando eu falo diverso, eu não estou falando só de gênero ou etnia, não, eu falo diverso de opinião. Também de ideias, opiniões, porque a cultura da generosidade é isso, é essa junção de valores, de comportamentos, de ideias, de pensamentos, para que a gente possa ter um ambiente muito mais saudável, né, Leandro? Você também criou o movimento de mulheres alteristas, né? Como é que surgiu a ideia de criar esse movimento e fala um pouquinho sobre ele. Tá. Na verdade, antes do Instituto, eu criei o movimento, porque eu era a única diretora mulher dentro da organização que eu trabalhava na Espanha. Então, eu sentia a necessidade desse empoderamento feminino mais das mulheres, porque a realidade é a seguinte, quando chega a nível de coordenação e gerente, existe o que a gente chama de teto de vidro, onde as mulheres não conseguem ultrapassar esse teto de vidro, e tem pesquisas falando sobre isso. Então, com o empoderamento feminino, que algumas pessoas, eu vou só explicar o que é o empoderamento feminino. O empoderamento feminino, ele significa você tomar consciência que existe uma situação que não é regular e você agir para mudar aquela situação. Então, quando você empodera essas mulheres para que elas se sintam parte e realmente elas falem, puxa vida, eu quero chegar a cargos de liderança, você começa a criar um ambiente muito mais justo dentro das organizações. E eu queria levar isso para as mulheres, porque eu sentia que as mulheres tinham muita falta de confiança mesmo, falta de autoestima para chegar em cargos de liderança. Porque imagina, Leandro, eu trabalhava numa empresa de infraestrutura, de energia solar, onde a maioria das pessoas eram homens, né? Então, eu precisava também empoderar mais mulheres para estarem ali dentro. E eu falei, eu preciso levar isso para fora também, para empoderar mais mulheres fora. Foi quando eu falei, poxa vida, qual seria o gatilho ali que precisa? E eu percebi nos meus estudos da pós-graduação em relação à generosidade e gênero, que as mulheres, elas são mais generosas por natureza. Historicamente, culturalmente, estruturalmente, nós fomos mais criadas para sermos mais generosas. Tanto que, por exemplo, se você for ver na escola infantil, tem mais mulheres trabalhando, mais enfermeiras, porque nós fomos criadas para sermos cuidadoras. Mas a gente precisa se empoderar também, porque a gente pode chegar em cargos de liderança. Mas existe uma questão que as mulheres elas têm dificuldade de dizer não, muito mais do que os homens. E também elas são mais generosas, mas elas não colocam limite, que é quando o burnout entra, o esgotamento emocional entra da mulher e ela faz o quê? Sai da empresa para cuidar da família. E era isso que eu não queria, eu queria que as mulheres não desistissem
de seus projetos pessoais e profissionais, não desistissem de suas carreiras. Foi quando eu criei o movimento Mulheres Alteristas. Tá bom, Cris. Quem quiser mais informações sobre o alterismo, sobre como tornar a sua empresa, a sua organização um ambiente mais saudável, como pode fazer? Pode entrar pelo site, né, que é o www.insab.com.br, ou também pelas redes sociais, Cris Anata, no LinkedIn, no Instagram, nós estamos, e pode entrar em contato comigo. Tá bom, agradeço demais, muito obrigado, viu? Obrigada a você, obrigada a vocês. A gente fica por aqui com mais um É Bom Saber, até semana que vem. Tchau, tchau.